Doutores, o que era promessa virou realidade. O ano de 2026 já começou e o novo sistema tributário está em vigor. O IVA dual já está aparecendo das nossas notas fiscais, com o IBS, com o CBS, e quem não entender as novas regras do jogo podem ver sua margem de lucro derreter. Como é que está a sua clínica? Como é que está seu consultório? Já está preparado para o novo sistema tributário brasileiro? Olá, colegas médicos. Bem-vindos a mais um Darwin Conecta, o podcast que prepara você para o futuro da medicina. Meu nome é Jason Simeonato, sou cardiologista e hoje nós vamos desmistificar a reforma tributária com quem entende da medicina e de números. Esse episódio é uma realização da plataforma Darwin Saúde, um ecossistema que organiza os seus dados clínicos e financeiros também, para que sua clínica esteja sempre pronta para a fiscalização automática da nova era digital. E é claro, temos hoje a parceria da BB ContiMed, a contabilidade que nasceu dentro da área de saúde e hoje é um braço direito de médicos e clínicas para essa transição ao novo modelo tributário. Comigo eu tenho hoje, para deixar esse papo mais leve, os sócios da BB ContiMed, que são especialistas e estão redesenhando o planejamento tributário de clínicas em todo o país. Quero apresentar a vocês o Paulo César Borges, contador com 16 anos de experiência. Ele tem experiência em gestão de produção e pessoas, né, Paulo? Pós-graduado em reforma tributária, e ele traz uma visão da eficiência operacional aplicada ao fisco. Bem-vindo, Paulo. Boa tarde, prazer estar participando hoje aqui dessa conversa. E quero apresentar a vocês também Jonas Martins Borges, fundador da BB Conti, da BB ContiMed. Ele é professor do MBA em Gestão na área de saúde e empresário com mais de 10 empreendimentos, um verdadeiro especialista em estruturação de negócios médicos e gestão tributária. Bem-vindo, meu amigo. Obrigado, Geiso, pelo convite. É um prazer estar aqui nesse podcast com você. Então, para começar tudo isso, eu quero dizer para vocês que a Darwin vem ficando um pouco interesseira ultimamente. Então, para sentar nessa mesa, eu peço para os meus convidados um presente inútil. Vocês trouxeram meu presente inútil? Trouxemos um presente especial. É que como tu é uma pessoa de muitos negócios, tu tens aí, então, aí os teus rendimentos, a gente traz algo para ti que, assim, ó, tu nunca vai estar sozinho, Jason. Sim. Vai ter sempre alguém junto contigo, cara. O Leão. O Leão, cara, o seu principal sócio, cara, em tudo que tiver, cara. É a primeira linha do DRE, né? É a primeira linha do DRE. Ele é o que recebe antes mesmo da gente, na verdade. Né? Na verdade, ele tá ali na segunda linha, né? Tem as receitas, depois vem a parte dele depois, né? Olha, eu acho que é mais inútil do que quem usa prontuário de papel em pleno ano 2026. Bem, muito legal. E é um aliado que a gente sempre tem que ter do lado, né? Os antigos já diziam assim, dá uma comidinha pro leão que ele nunca vai te morder, né? Isso, essa é uma cultura, na verdade, né? As pessoas costumam falar muito isso. Tem que trabalhar em parceria com ele, cara. Não dá pra brigar com ele, não dá pra ir contra, cara. Não é muito bom ficar devendo pro governo, né? Na verdade, uma das coisas que a gente até costuma falar é tem que saber domar o leão. Ele vai estar sempre ali e ele vai estar sempre querendo a parte dele. E aí é onde entra realmente essa questão da gente aprender a domar a fera, né? Porque realmente é importante. Bem, a gente está escutando muito agora em 2016 sobre a nova reforma tributária, né? Que, na verdade, ela é a maior mudança no sistema de impostos do Brasil em mais de meio século, né? Ela vem com a história de simplificar a nossa tributação, porque são muitas linhas, muitas regras, então tá difícil entender, né? Só vocês mesmos para nos ajudar com isso. E no meio de toda essa reforma tributária, vocês conseguem me explicar por que ela veio agora e qual é o papel dela no nosso sistema tributário? Eu cheguei. Então, a reforma tributária, realmente, como você falou, ela vem num processo de simplificação, né, conforme o governo fala e tudo mais, do processo. Porém, o sistema hoje sistema tributário brasileiro, ele é bem complexo, realmente tem vários cenários, várias situações, benefícios fiscais, então, isenções, e tudo isso nessa gama de emaranhados aí de leis e tudo mais, o governo está tentando simplificar
o processo numa sistemática única de cobrança de impostos, que também favorece muito a questão da arrecadação, por outro lado, por uma questão de simplificação até mesmo da parte do governo da fiscalização. De conseguir arrecadar, né, de uma forma mais ordenada. Porque assim, hoje a gente está falando, né, da legislação que a gente vem hoje, é uma legislação para cada município, né, a gente falando aí de ISS, uma legislação para cada estado. Então, pensa, a gente hoje tem mais de 5 mil municípios no país, né? É muito complexo. Então, assim, ó, um contador que ele tem clientes espalhados por todo o país é uma trabalheira, assim. Ele tem que dominar ali a legislação de cada município, de cada estado, para quem é comércio. Então, de fato, ela vem com esse propósito de simplificar. Até onde, de fato, isso, na prática, isso aí vai simplificar mesmo? A gente está começando a conhecer agora. É verdade, cada setor também da economia tem várias regras, né? São muitas linhas de Tem mais regras, isso, é comércio, a parte de serviço, exportação, para quem importa. É muito complexo, são bastante coisas que o contador ele precisa estar atento. Uma das coisas, o Geiso, até complementando ali, que o que acontece nessa simplificação que o governo está prometendo de alguma forma ou de outra através da reforma tributária, é favorável, realmente vem para ajudar, mas a grande questão é que por trás disso existe uma situação que está preocupando bastante, que é o aumento da carga tributária, porque se unificar tudo e for uma coisa justa, ótimo, porque esse é o propósito, né? É isso que a gente espera, mas o problema é que a gente está vendo que está se desenhando, até como diz o Paulo, a gente ainda não sabe exatamente como nós vamos chegar, onde nós vamos chegar, mas a princípio o que se sabe realmente é que a carga tributária ela tem se elevado bastante, mais do que já está atualmente. A grande promessa do governo era mudar o sistema, mas não onerar a carga tributária, mas ainda é promessa, né? Assim, ó, a gente entende que para quem comércio, indústria, alguns setores, eles vão tirar, vamos dizer assim, mais proveito dessa reforma. Prestação de serviço, por outro lado, a gente está enxergando que alguns segmentos eles vão sofrer aí um aumento considerável. Por exemplo, assim, já falando um pouquinho da parte médica, né? Aí uma estimativa, uma perspectiva fugiu a palavra agora, de a tributação para a área médica está previsto, né, uma redução de 60% na alíquota. Então, assim, a gente está falando aí de uma alíquota que não está definido ainda, mas vai ser algo aí talvez em torno aí de 27%, 28%. Então, para a área da saúde, pode ser que isso aí caia ali para 10%, 11%. Essa é uma boa notícia para médico, para a área médica, isso aí vai... E todo mundo vai ter acesso a esses 60%, porque esse anexo 3 ali que mostra os 60%, todo profissional de saúde, dentista, médico, consultório, local que faz procedimento. Hoje, na verdade, o sistema ele é dividido basicamente em lucro real, lucro presumido, Simples Nacional. E é o MEI, né? No caso, o microempreendedor individual, que é meio que um braço do Simples Nacional. Com a reforma tributária, ainda vai existindo o Simples Nacional, vai existir algumas situações nesse sentido, mas ela vai simplificar o processo que vai se efetivar mesmo de fato, a gente vai sentir todo 100% funcionando lá em 2033. Esse ano já começou com algumas mudanças, ano que vem a gente já vai sentir um primeiro impacto de um novo imposto ali, que é a junção do PIS e COFINS na CBS, depois 2029 o IBS, que daí no caso o IBS já é um pouco mais delicado, por isso que ele vai vir em 2029, porque daí ele vai juntar os impostos estaduais e municipais num só, então isso é uma situação que o governo vai acabar, querendo ou não, federal vai arrecadar e depois vai fazer esse repasse, então tudo isso está meio que sendo estudado também. E como o Paulo até falou ali, vai ter essas reduções, só que a gente ainda não tem uma instrução normativa, uma lei complementar ainda bem definida nessa parte. Então não dá para prever o que dá para prever é o que já está ali na Constituição, que já está dito, que é 60% de redução, mas quem vai ser atingido, qual o público-alvo, qual os pormenores. Sim. E aí é onde entra um grande dilema, porque assim, se é para simplificar, então vamos simplificar, só que o problema é que às vezes essa simplificação ela é igual o nosso Simples Nacional hoje. Eu até costumo dizer, o Simples Nacional, ele só tem um nome de Simples, né, Paulo? Porque a gente vai explicar para os clientes, a gente vê o quão difícil tipo assim, a gente já sabe, é a nossa realidade, mas quão difícil é quando a gente vai explicar para o cliente. É que o Simples já não é simples. Quando a gente vai falar ainda da parte do Simples na área médica, tem o chamado fator R, que é aquela regra do 28% de prolabore ali do faturamento, daí é um pouco mais complexo ainda. Exato. E a gente está no Brasil, né? Esse plano até 2033 é muito longo para a gente dizer que o que eles pensaram aqui vai chegar lá.
Saiu uma pesquisa recentemente dizendo que 80% dos donos de negócio do Brasil relatam que não têm conhecimento nenhum ou muito básico sobre essa mudança. E 38% dos empreendedores encaram essa reforma como uma percepção negativa. Então, assim, ó, de um lado tem o medo dos empresários, do outro lado a gente tem uma promessa de simplificar, que se for essa teoria que eles estão falando, realmente tu tirar 5 impostos, né? Sai o ISS, o PIS, o COFINS e vira o CBS. E aí os municipais estaduais, né? Que é o IBS. ICMS e ISS vira o IBS. Que expectativas que a gente pode ter? Vocês acham que tem condições de a gente chegar lá em 2033 e dizer assim, facilitou a vida de todo mundo, ou isso aí ainda está muito longe para a gente falar? Eu penso o seguinte, nós estamos numa situação no país hoje que o cenário, questão política, questão de credibilidade está muito defasado, né? Não é uma questão apenas de um partido, de outro, não é nada disso, mas em relação à credibilidade que as pessoas têm e por conta da alta carga tributária que já existe hoje, né? Se nós pararmos para pensar, hoje, né, quem ganha mais de 7 mil reais hoje, no caso, já paga 27,5% na pessoa física. Isso é uma carga tributária bem elevada, é um quarto da renda. E nas empresas, ultimamente, as empresas estão pagando, às vezes, muito mais impostos e isso, de uma certa forma, tem pesado no bolso dos empresários. Então, assim, a expectativa, Geison, ela está muito atrelada a isso. Eu acho que é a realidade do momento. Assim, ó, eu também sou empresário, Paulo também, né, assim como você também é empresário, a gente entende que dá um medo, porque querendo ou não, a gente não sabe se realmente vai ser bom ou não. Claro que era importante, eu sou super a favor da reforma tributária, eu sou super a favor de que ocorra realmente uma simplificação dos processos, porque para e pensa comigo, você vai lá e consegue fazer um sistema que você consiga identificar onde está indo o imposto, você consegue unificar as guias, consegue favorecer isso, dá muito mais tranquilidade, só que o problema é que a gente não tem essa credibilidade. Aliás, o governo não tem essa credibilidade, então ele passa para nós, de alguma forma ou de outra, isso de uma forma que a gente não sabe como é que vai ser realmente. Então a gente tá, até inclusive eu costumo dizer, né, Paulo, a gente fala assim, a gente é testa de ferro, porque assim, o governo vai lá e fala, e ele fala na televisão às vezes o que ele quer falar, e nós, contadores, a gente sabe assim, não é isso. E daí a gente chega lá pro empresário, chega lá pro cara, na ponta, e diz, pô, ele falou isso, mas ó, tem isso, né? Então tem vários pormenores. Sim. E assim, uma das coisas que a gente até costuma falar é que daí isso gera muito comparativo, né? Então, às vezes a pessoa chega assim, o Darwin chega e diz, porque o meu colega tá pagando menos? Porque o fulano lá da outra clínica tá pagando menos. Isso é muito comum, Darwin. Só que assim, são particularidades. Então, assim, só o contador sabe daquelas particularidades e precisa entender para poder desenhar, porque o que é regra para ti, o que vale para ti, às vezes pro teu colega não tem nada a ver. Sim. Então é igual fazer recortes e contextos, aliás, recortes fora do contexto e jogar, que é o que muitas vezes acontece, principalmente na internet hoje, e as pessoas vão atrás e, não, mas agora eu também não vou pagar mais imposto de renda. Não, peraí, até 5 mil. De 5 a 7 mil é uma redução e depois 7 mil tu já vai pagar? Exatamente. Então não é para mim. Não é para ti. Mas olha só, vai ter agora a tributação dos lucros. Mas espera aí, não é bem assim, vai ter uma redução, não é então assim, tem uns pormenores, às vezes o governo faz assim, mas a gente tá por trás falando realmente a realidade. E assim, e nessa questão dos lucros aí, né, obviamente que a gente trabalha e a gente pensa ali fazendo estratégia, né, para pagar o menos de imposto possível, né, dentro da legalidade. Mas há algumas situações que, infelizmente, é isso, o governo ele já colocou, e a pessoa vai ter que pagar o imposto. Então, assim, uma pessoa que tem um lucro aí de 200, 300 mil por mês, ela vai ter que pagar imposto. Não vai dar para fugir. Porque uma das coisas que até o Paulo está adiantando aqui nessa questão dos lucros é porque a gente está vivendo muito esse momento. É porque o governo largou isso, né? Largou isso. Então, assim, os clientes vêm todo mundo em cima, assim, e a gente meio que tem que dar uma resposta para essas clara e objetiva e que não faça ele pagar imposto. Mas isso não tem. A gente tem como traçar estratégias para pagar menos imposto dentro da legalidade. Sim, exatamente. Então, talvez a gente até pode explanar isso um pouquinho mais para frente. Mas deixa eu entender uma coisa. Só para colocar o pessoal a par, principalmente assim, clínica e consultório. Eu vejo que ou eles estão no Simples Nacional, como a gente falou, mas eu acredito que a maioria
a grande maioria vai estar ali no lucro presumido, né? Entre os dois aí. Tá. Então, a gente teve essa conversa antes, tive uma aula disso, mas assim, o lucro presumido, ele presume que todo o teu rendimento, 32% é teu lucro, né? Exato. Diferente do lucro real, que eles vão pagar o que entrou, o que saiu e vão ver o que é lucro. Então, nós presumimos que 32% é o nosso lucro. Atualmente, com as alíquotas que a gente tem, dá uma alíquota real, né, Paulo e Jonas, de mais ou menos 13%, 14%. Isso. No IBS e no CBS, então a gente substituiria essas alíquotas atuais e passaria a ter uma alíquota, essas duas juntas vão somar 28%. Aproximado por aí. E em cima desse 28%, a gente pode, as clínicas e consultórios podem ter esse desconto de 60%, é isso? Pode complementar. Não, mas o que acontece? Esse desconto vai se dar sim lá na frente, mas aí aí tem que ter as leis complementares e as instruções normativas para ver quem que vai ser atingido. Em regra, é isso. E se vai ter algum requisito ou não. Então, assim, isso a gente ainda... Não está bem definido. Tá previsto essa redução. É o que a gente tem por hora. Mas, assim, hoje, por exemplo, igual voltando àquela questão do Simples Nacional. O Simples Nacional. Por que ele é complexo? Porque, por exemplo, o Teto falou ali, muitas empresas estão no lucro presumido. O lucro presumido é uma presunção do lucro. Né? Daí, sobre essa presunção do lucro, aplica-se 15% de imposto de renda e 9% de contribuição social. Em cima dos 32%. Isso. E daí tem mais um outro viés, que se a empresa tiver a base de cálculo maior do que 60 mil no trimestre, tem mais um adicional sobre essa diferença, que é 10%. Então, assim, tá vendo que são os pormenores que vão fazendo ficar mais complexo? Então, assim, se simplificasse tudo, às vezes uma alíquota efetiva é isso e pronto, ok. Mas aí o governo tem medo de perder. E nesse medo de perder, porque a arrecadação está alta, está ficando escancarado que realmente a gente está pagando muito imposto. Eu escutei, uma das pessoas, até me fugiu o nome agora, mas uma das pessoas que está envolvida na construção dessa nova reforma tributária, ele usou um exemplo que eu achei bem legal, mas achei meio fantasioso, porque ele diz assim, você sabe lá nos Estados Unidos, quando tu vai comprar, tu compra um produto de $100, tu chega no balcão, tu vai pagar 108, mas o produto é $100, quem paga é quem compra, que no mundo inteiro é mais ou menos assim, né? Então o Brasil estaria se adequando a uma norma mais mundial. E aí ele fez o exemplo aqui no Brasil de uma pessoa indo comprar algo no balcão, deu lá R$100, essa pessoa vai chegar lá no balcão, vai pagar 130. Não é bem assim, né? Porque hoje em dia, na nossa cultura, o pessoal vai chegar para mim e dizer assim, Geiso, quanto que é a consulta? A consulta com procedimento é R$1.000. Então, ele vai receber 1.000, eu vou descontar os 11% e vou eu arcar com isso, né? Não vou cobrar esse percentual a mais. Futuramente, Geiso, a ideia do governo é que nessa transição, o que vai para ti já é o teu valor líquido. Então, isso é chamado split de pagamento. Isso aí a gente tem inclusive, sobre o split de pagamento, ela é uma questão muito financeira, porque ele vai precisar, e aí é onde entra o viés da coisa. As pessoas podem até, como tu falou na pesquisa, 80%, o pessoal não tem muito controle, 30% não sabe, né, o pessoal não sabe o que está acontecendo, mas é importante, porque assim, nós estamos falando de algo que está intrinsecamente ligado a patrimônio, ao fluxo de caixa, ao financeiro. Então, assim, a clínica, o consultório que não ficar atento a isso, a essa mudança, não trocar uma ideia com o seu contador, com o pessoal do sistema para analisar como é que vai se comportar isso, cara, de alguma forma ou de outra, não é assustar, não é sendo sensacionalista, mas vai ficar para trás, porque daí vai acabar perdendo muitas das vezes, porque se não está preparado, né, a gente está vendo que está batendo nas portas isso, e a gente precisa se organizar. Paulo, o médico, ele não gosta muito de estudar tributação. Desculpa se alguns colegas gostam, né? Mas a gente vê que o pessoal nós gastamos muito tempo ali no estudo, no cuidado com o paciente, e às vezes a gente peca, assim, na gestão pessoal da carreira e na gestão do consultório. Mas num âmbito geral, olhando para a área da saúde, eu não estou vendo algo tão assustador assim, porque se eu saio de uma alíquota de 13%, de 13% a 14%, e se der certo essa história, que se concretizar, que vem para 28%, e aí a gente tem os 60%, eu vou ter uma alíquota de perto de 11%.
não vai ter grande impacto, assim, né, com essa mudança. Às vezes, dependendo, pode até conseguir ainda uma redução. E tem também uma questão com a reforma tributária, que é a questão de tu tomar crédito. Então, assim, hoje, tudo que tu compra, se tu é uma empresa ali do Simples Nacional, por exemplo, até do lucro presumido, tu não toma crédito lá do teu fornecedor. Tu tá comprando lá os insumos, lá tem lá tanto lá destacado lá de imposto, PIS e COFINS, tu não toma nada disso de crédito. Com a reforma, tu vai se aproveitar desses créditos. Sim. Então, assim, vai diminuir na tua saída. Então, vai ter ainda esse lado. Claro que tudo isso vai demandar de planejamento tributário. Isso que o Jonas falou, né? Que às vezes chega lá pra gente, mas o fulano lá tá fazendo assim. A gente acontece muito do cara assim, eu quero colocar minha empresa no lucro real. Porque o fulano lá tá pagando menos, porque ele toma crédito e tudo. Mas a realidade de uma empresa para outra, ela é diferente. E tem também ainda, Jason, é uma questão que tu falou aí de um número grande, né, que 80% meio que ainda tá meio perdido, não sabe o que vai acontecer. Mas também assim, a gente tem uma questão cultural também na parte da gestão, que as pessoas, elas não têm uma gestão organizada. Não tem. A pessoa, ela não faz um controle, ela não tem, às vezes, um fluxo de caixa, ela não sabe o que tá entrando, ela não sabe o que tá saindo. A própria parte também, às vezes que a gente vê isso também muito no departamento pessoal, né, parte de folha de pagamento do funcionário, não tem uma gestão, só que depois... declaração também, de imposto de renda, exato. O pessoal não sabe nem o que está acontecendo. E assim, daí a gente se depara muito com essa situação, porque como contador, daí às vezes eles vêm e colocam a gente contra a parede, que eles querem uma solução. Mas assim, às vezes não é uma solução contábil, é uma solução gerencial dele, que ele precisa tomar. E, cara, isso que tu falou, a parte de gestão é fantástica, porque olha o que acontece. Muitas vezes chega um convênio ali, olha, tô com algumas coisas represadas aqui, eu quero que a tua clínica me ajude aqui, eu vou pagar R$70 por atendimento. Às vezes esses R$70 ele tem um retorno, ele tem alguma coisa desse sentido. Mas eu acho que falta aquela conta de padeiro básica, dizer assim, quanto custa a hora-sala minha ali? Tem gente que tem uma hora-sala de R$80, R$150 e faz esse tipo de atendimento, paga para... Né? Eu acho que isso é gestão, né? Isso. Com certeza. E o médico, eu acho que tem que assumir esse negócio. Não, eu me formei médico, mas assim, tu pisou na rua, tu é um microempresário. Sim. Tu tem um funcionário, tu tem um produto para precificar, e se tu precificar mal, tu não vai ganhar dinheiro. E como é que fica isso? Tu tem que saber qual é o teu custo minuto, o teu custo da tua sala, para te poder repassar isso. Até propriamente na questão de imposto. Inclusive, com a reforma tributária, eu acho que isso vai ser benéfico no sentido de uma concorrência desleal talvez de começar a deixar de ter. Porque todo mundo, e como isso vai ser mais fiscalizado, assim, tudo muito mais digital, né? Então, assim, as pessoas vão ser obrigadas a colocar isso no custo da prestação de serviço ou no custo do produto. Porque às vezes o pessoal lá, não, eu não quero pagar imposto. A gente fala e explica, não, mas tu pode colocar isso lá no custo da prestação de serviço, do produto. Mas se eu botar, vai ficar caro. Por exemplo, um exemplo, lanche, que a gente vê muito acontecer isso. Mas lá o fulano lá, ele tá vendendo por tanto, porque daí lá é um MEI, coisa do tipo. E aí, daí a gente entende o empresário. Porque se ele colocar todo esse custo no produto dele, ele vai perder concorrência. Sim. Então, com a reforma, eu acho que também isso vai contribuir. Mas ele não tem como escapar. Ele tem que colocar isso no custo da prestação dele ou do produto. Na história do crédito, que eu acho que é uma conta interessante, eu vi um exemplo, vou tentar replicar aqui. Vamos dizer assim, uma fábrica fabrica uma peça. Ela vende para autopeças por R$100. Ela vai pagar 28% em cima do 100, né? Isso. Então ela pagou 28%. A autopeças, ela vai pagar 150. Daí ela vai pagar esse imposto em cima dos 50. Daqui a pouco, essa autopeças vendeu lá para a mecânica vendeu por 200. A mecânica vai pagar os 28% em cima do 200. Isso quer dizer que lá no fim da cadeia, a peça foi vendida a 350 e o imposto gerado em cima do 350 foi 28%, porque cada um, né, foi aproveitando. Diferente de hoje, porque hoje se essa peça sai da fábrica, ela é tributada inteira, depois vai para o segundo momento inteira. Então, nesse âmbito, e é isso que eu usei esse exemplo para mostrar para o médico, para o pessoal da clínica, o que é o crédito. Não é que tu vai se creditar na hora, mas assim, o teu crédito é cashback, né? É a cadeia. Isso. Se na cadeia alguém já pagou R$200, tu vai pagar o diferencial dali. Isso. Mas aí eu vou fazer a pergunta para vocês em cima do crédito. No meu consultório, o que eu vou conseguir fazer um crédito?
Bom, o crédito ele vai se dar pelas notas de entrada dos teus fornecedores, né? Porque daí, para poder fazer esse desenho que você falou ali, tem que ter as notas fiscais. E daí o meu fornecedor vai ter que obrigado a tirar nota. Eu vou ter que olhar qual o modelo de tributação que ele está. O Simples, ele tem um modelo que entra nesse efeito cumulativo. Com a reforma tributária... Desculpa, vai, Jonathan. Com a reforma tributária, meio que essa parte do sistema tem a questão do Simples Nacional, que ainda vai ficar paralelo, mas com o passar do tempo, provavelmente até o Simples Nacional vai ficar meio que, pode ser que se funcionar bem, vai ficar meio que inviável por uma questão comercial. Sim. Porque, por exemplo, se entre um fornecedor que te dá uma nota e que você aproveita crédito e uma empresa do Simples que vai te dar nota e não aproveita, você vai optar por quê? Como cliente, Exatamente. pelo que está dando crédito. Esse crédito, bem como eu até costumo dizer que é tipo um cashback. É o que tu vai pagar ali, mas aí tu vai aproveitar uma parte do imposto, do valor daquele pagamento para dedução do teu imposto. Sim. Então, assim, isso inclusive, Geiso, ele favorece muito essa questão de um fiscalizar o outro, porque às vezes o cara vai lá, faz um serviço no teu consultório e não emite nota, você pagou ele, vida que segue, só que agora não, opa, fulano, eu preciso da nota. Mas tem uma observação aí. Para tomar esse crédito também, o teu fornecedor ele vai ter que pagar um imposto. Isso, também. Sim, porque se ele não pagar, fica pendente. Tu vai ter esse direito a esse crédito, mas vamos dizer, ele se tem que ser um fez bom uma pagador. Contabilidade ruim, fez os cálculos errados... Vamos lá, eu sou teu fornecedor. Eu emiti uma nota lá, eu tenho que pagar R$500 de imposto. Eu não paguei esse imposto. Porque assim, a gente como contabilidade, isso é muito comum, tá? É uma realidade que existe. Muita gente, às vezes, por uma questão de caixa, às vezes não consegue deixar o imposto, honrar com o imposto. E então, se eu não pagar, tu vai ter esse direito, mas tu não vai se beneficiar. Isso não vai diminuir lá no teu imposto na hora da saída. Tu vai ter que esperar eu pagar. Mas agora eu vou voltar para o que o Jonas falou antes, o split do pagamento. Porque vamos pensar que a gente está em 2033, a gente não vai estar nessa confusão da metade do processo aqui, mas estamos em 2033. A hora que eu pagar, eletronicamente, o sistema de cobrança já vai fazer o split, ele vai mandar aqui, dos R$100 vai mandar R$28 para o governo e o resto vai entrar na minha conta. Então, eu tenho como ter um não pagador depois que esse sistema estiver redondo? Talvez tu vá receber, porque daí no caso, mas aquele parte do imposto, se a pessoa não pagar, tu não vai conseguir acreditar. Sim. Então, assim, vai depender também de quem for pagar ali para ti. Então, essa parte do split de pagamento tá bem desenhada num favor de o governo receber já antes testes, mesmo, né? Praticamente, na verdade, no ato. É o que eu acho que essa vai ser a etapa final, vamos dizer assim, e daí realmente vai ficar muito bom para essa questão de pagar o imposto, porque daí tu vai pagar o fornecedor já com o imposto embutido, daí não tem mesmo como fugir. Mas antes disso, aí é como o Paulo falou, daí tem essa questão do crédito, que é o que a gente está vivendo agora nesses até chegar a 2033 ali. Vou te cortar aqui, Paulo, porque voltando nessa história do crédito, estou olhando para a clínica médica, estou olhando para o consultório. O que eu consigo acreditar? Por exemplo, tem empresas que não podem acreditar a luz, telefone e tal. Tem setores que já vão poder utilizar isso. Vocês acham que... Eu sei que não está bem definido ainda, mas... algumas coisas é um pouco difícil ainda poder... Será que vai ser possível a gente acreditar, por exemplo, assim, material hospitalar, acredito que sim, luz, sistemas de informação, internet, será que a gente vai conseguir obter crédito dessas coisas? Nós não temos ainda por completo, né, todas essas informações, mas assim, via de regra, o que se entende? Despesas operacionais, tudo aquilo que está relacionado à tua atividade, à tua operação. Sim. Eu acho que não vai fugir muito do sistema atual nessa parte. Se eu for fazer uma confraternização com a empresa, aquilo lá não vai ser creditado. Em regra geral não, porque a confraternização, ela é uma despesa, ela vai entrar no teu contábil, vai diminuir o teu lucro. Mas ela não compõe o teu produto ou o teu serviço. Mas os serviços que eu contrato de terceiros. Aí sim. E inclusive eu vi pessoas falando que talvez até isso vai estimular a terceirização, né? Sim. Às vezes tu contratar um serviço terceiro vai ser mais interessante por conta do crédito do que você ter isso dentro de casa, né? A questão da terceirização, ela já está sendo algo bem amplo aí, né? Até por conta até então do imposto de renda, que agora pelo menos deu uma amenizada, porque agora acima de 5 mil, até 5 mil, aliás, está isento, mas tem um outro viés aí, né? A terceirização, ela gera outras questões relacionadas à parte trabalhista, daí também, e o próprio
A própria INSS, no caso, está preocupado porque diminuiu o número de arrecadação, porque as pessoas não estão mais tão confiantes no sistema, e então, muitas das vezes, eles podem vir a perguntar sobre isso. Na vez, a relação entre o empregador, no caso, né, e o prestador de serviço ali, ela já está muito certa, mas só que pode vir o INSS, que é o que eles estão falando agora, e dizer assim, pá, essa relação de vocês realmente é uma relação que não é de trabalho que é e aquela tal. história de eu estou trabalhando numa empresa e recebendo Cadê o PJ? recolhimento do INSS de vocês, do teu prestador e tal? Então, assim, isso é uma situação que está vindo muito fresca agora, saiu do forno, assim, tá sendo bem falado até por o conta efeito colateral. Então, assim, como o Paulo falou, a gente tem que, eu costumo dizer assim, ó, a gente está praticamente com o corpo entrou em traumatismo ali, tá? Chegou no pronto-socorro traumatismo. Então a gente tá controlando a hemorragia, tá vendo primeiro isso. Vamos ver onde que vai sangrar agora. Exato, vamos agora, aí controlando isso, a gente vai para as dores secundárias. Então, assim, é muita coisa acontecendo, né? Então, assim, o que a gente sempre traz aqui, avisa, né, para as pessoas em geral, assim, que né, até oportuno o teu podcast, principalmente o pessoal médico, se você tem uma clínica, se você tem um consultório, se você é uma pessoa que tenha um negócio, tem um CNPJ, você tem que estar atento a isso, você tem que estar atento a esse novo sistema da reforma tributária, sobre a questão de gestão financeira, sobre a gestão do teu negócio, um sistema, como é que está funcionando isso, porque isso vai fazer toda a diferença para o teu negócio, porque querendo ou não, são mudanças que estão acontecendo. Você não precisa tecnicamente entender, mas você precisa pelo menos ter o conhecimento que isso existe, trocar uma ideia com o seu contador para saber se está tudo certo, para daí, a partir daí, você ficar um pouco mais tranquilo, porque são bastante mudanças e, né, é ruim. Já pensou, você tá lá todo mês recebendo a guia, de repente, minha guia tá 2 vezes maior. E não é para ao longo desse ano, é para o fim desse mês, porque no fim do mês a tua nota fiscal já vai aparecer 2 campos novos que tu vai ter que gerenciar isso aí. Esse período de transição, vocês veem eles... eu consigo ver ele de uma maneira mais clara hoje, assim, porque vai ser uma confusão, porque eu vou ter que fazer uma boa gestão para pagar o PIS, COFINS, ISS, e junto eu vou estar começando a ser cobrado o CBS e o IBS. Então, na minha gestão, se eu fizer esses cálculos errados, vai dar confusão lá na frente. Sim. Mas, do outro lado, vocês veem isso como um momento de testes, de talvez olhar para aquela empresa e fazer, vamos testar assim, acho que não deu certo, vamos ajustar para cá. Será que a contabilidade vai ter esse papel agora? O papel do contador nessa questão de gestão, ele é importante, principalmente agora com a reforma tributária, para ver bem um bom planejamento. E como não é uma coisa assim, não é um Ctrl-C, Ctrl-V, por conta de N fatores, de outras situações, questões relacionadas à pessoa física, eu até costumo dizer, às vezes o cobertor é curto, então não adianta tu tapar e pagar menos imposto na empresa, mas você depois, lá na pessoa física, você tomar um tufo e pagar muito mais. Então, assim, é uma situação que a pessoa tem que entender que essa transição, ela está acontecendo, honestamente falando, tá ainda bem complexo, porque assim, mudou o sistema. Então, assim, agora tem um portal que é tudo automatizado, tudo lá. Então, assim, às vezes fica oscilando, dá erros. As pessoas estão, tipo assim, todo mundo meio que no mesmo barco, todo mundo. Então, assim, o governo, de alguma forma ou de outra, precisava colocar isso, né? Então, assim, é um sistema novo, tá vindo, só que e não tem muito suporte, né? Então, assim, muda o sistema lá operacional de emissão de nota, muda essa sistemática de cálculo. Então, assim, Geis, como contadores, não nos surpreende, tá? Nada surpreende. Não surpreendeu nem a questão da mega da virada ali ter saído dia 1º. Por quê? Porque o sistema da Caixa é bem ruim também. Então, assim, nós contadores, a gente já está acostumado a lidar com isso. Mas, assim, talvez o que está acontecendo? Como agora está sendo tudo muito imediato, aí às vezes o cliente, eu preciso de uma nota fiscal. Mas agora tem esse IBS, CBS, mas o que é isso? Tal, mas o governo, de alguma forma ou de outra, ele até está sendo pacífico em algumas situações nessa questão, porque esse IBS, CBS que ele está colocando agora já é um teste, tá? Ele não está sendo cobrado ainda efetivamente, porque ele é um teste. Ele é só ele está lá no campo, já é um preparatório, tá ali.
Mas se Mas não tratando vai de mudar, alíquota, esse não ano muda. continua ainda Continua igual. igual. Isso é muito importante frisar, porque daí, mas agora mais imposto. Não, é um campo novo para te alimentar, mas ele fica lá provavelmente já por uma base. Porque daí provavelmente chegar o ano que vem já vai ter um histórico, porque aquelas pequenas alíquotas, isso é muito comum nas ações. Já vão saber o que movimentou. Isso é muito comum nas ações. Quando você compra e vende ações, quando você faz aquela operação, tem um imposto que eles chamam de dedo duro, que é um percentual de 0,00% ali, que parece significante, mas ali é só para mostrar que você fez uma operação. Então, acredito que a mesma linha é o do IBS e do CBS. Estão ali, não estão figurando, mas não estão retratando ainda na forma financeira, mas elas já estão ali se preparando para 2027, que daí vem com tudo. Boa. Olhando para Darwin hoje, né? Pô, a gente vai passar um momento com 2 impostos, né? A partir do dia 27. Não posso errar nessa história. Tu acha que um sistema como a Darwin, qual a obrigação dele nessa hora? Eu acho que ela tem que garantir o que entrou, o que saiu, já mostrar para o contador o que foi para um lado, o que foi para o outro, para facilitar esse processo e não deixar ninguém pagar imposto a mais, né? Ô, Jason, eu até costumo falar para os clientes que nós estamos vivendo um momento meio que revolucionário na contabilidade. Por que revolucionário? Porque, como o Paulo falou, culturalmente, a gente sabe que as pessoas às vezes não tinham essa preocupação com a gestão e assim, nós da contabilidade, nós somos um espelho do que retrata a empresa, mas na prática, no dia a dia, honestamente falando, por exemplo, como o lucro até então, nesse primeiro momento falando agora, não era tributado, as pessoas estavam tranquilas, mas agora que ele passa a ser uma base de cálculo de imposto, aí é onde entra a questão do bom sistema, o sistema de gestão, que a pessoa consiga decifrar tudo que entra, ter um controle rigoroso, porque assim, se isso for para a contabilidade, o teu financeiro, o teu extrato ali, tu bater com o sistema, entrou esse X valor de receita, entrou esses valores de despesa, tá aqui tudo escriturado, tá tudo certinho, eu tenho um lucro que realmente é gerencial, é real, e a partir dali eu vou conseguir fazer as tratativas para tributação ou não. Até porque não é o lucro que está sendo tributado, mas sim quando ele é repassado da pessoa jurídica para a pessoa física. Mas como de uma certa forma, vamos supor que tu não tenha nenhum controle do teu negócio, você só manda as notas para o contador. Poxa, aí o contador vai pegar as notas, vai diminuir os impostos, o que sobrar é teu lucro. E às vezes vai lá dar um lucro de R$100 mil, e a pessoa é única na empresa. Enquanto ela tem mais, sei lá, 70 mil de despesa. Mas ela só mandou pro contador as notas de entrada. De entrada não, de saída ali, que é as notas de receita. O que acontece? Se não tiver um controle disso, o contador vai achar que teve 100 mil de lucro, porque contabilmente está ali registrado isso, não tem nenhuma despesa, e vai mandar a guia para a pessoa pagar de imposto, porque 100 mil, se ela transferir para a pessoa física, ela vai pagar aí R$10 mil de imposto. Sim. Então, deixa eu formular uma pergunta aqui que está na minha cabeça. Com essa história toda essa mudança da tributação, vocês acham que o papel de vocês mudou? Porque antes tinha muito profissional, principalmente de empresa pequena, né, os consultórios e tal, que ligavam para o contador para emitir guia. Emite a guia para mim. O contador meio que tinha essa imagem, às vezes, também, né? Livro Ele caixa, enxergava né? o contador Guarda-livros ali. E agora, vocês acham que mudou? O contador, na verdade, ele já vem, principalmente desse período que vem ficando tudo cada vez mais digital, né? Ele passa a ter uma função muito mais consultiva. Sim. Então, por exemplo, quem está falando aí, né? A questão dessas entradas, do lucro que o Jonas está falando. Até então, isso hoje não fazia diferença isso aí para o cliente. Na verdade, até quanto maior o lucro dele, de certa forma, poderia ajudar ele na pessoa física dele, né? Hoje, por hora, essa é a orientação que a gente está dando para os clientes. Está começando uma transição, esse é o ano de teste, que é o quê? Agora a gente precisa começar a escriturar tudo. Então, assim, se tu não me passava até então hoje todas as tuas despesas, tudo que tu tinha de entrada, a gente precisa escriturar tudo agora. Que daí isso a gente já vai montando uma base de dados já mais próxima da tua realidade, que aí já pensando em 2027, a gente já vai conseguir fazer um planejamento tributário muito mais assertivo de acordo com a tua realidade. Então, mais do que nunca, o contador agora ele tem que exercer uma função muito mais consultiva próximo junto do cliente. Até porque vocês não vão mais ver a entrada, a saída e vamos pensar o melhor. Vocês vão ter que ver a cadeia inteira. Aquela história, exato. Daqui a pouco
tô no lucro simples, mas eu presto um serviço lá para frente, talvez valha a pena eu dar o crédito e pegar o crédito. Isso. Perfeito. Então vocês vão ter que ver caso a caso, produto a produto, né? Porque isso aí vai envolver até uma questão, às vezes, comercial. Então, por exemplo, assim, às vezes tu tá comprando ali de um fornecedor, ele não pagou imposto. Daí, já isso vai te prejudicar na tua saída. Mas às vezes daí o concorrente dele, às vezes é um pouquinho mais caro, mas tu vai preferir comprar do outro, que é um pouquinho mais caro, mas tu toma crédito dele. Então, até para quem tem essa falta de pagamento, isso aí vai prejudicar, às vezes, comercialmente ela. Então, essa questão que o Jonas destacou, da gestão, agora não tem mais muita opção. Assim, o empreendedor, o empresário no Brasil, ele tem que passar até agora um olhar muito mais gerencial do negócio dele, não apenas, como até trazendo para a área médica, né, que às vezes o médico se forma e ele ainda está, às vezes, ali com a mentalidade ainda de um médico, que eu sou prestador de serviço, mas não, ele tem um CNPJ, é um filho que ele tem que cuidar. Exatamente. E ele tem que levar aqui assim, ó, que isso aqui é o caminho, a gente tem que ir por aqui, senão a gente cai, se machuca e depois para se arrumar é difícil. Até porque, assim, ó, querendo ou não, não adianta você ganhar dinheiro se você também está pagando errado. Às vezes é aquilo que a gente acabou de falar, botar ali, ó, o seu maior sócio, ele Exatamente. Vai ganhar a parte dele, e talvez ele não vai ganhar mais do que você, porque você está passando para ele um valor errado. O leão, dificilmente, ele vai bater na tua porta e vai dizer assim, ó, tá aqui tu pagou mais para mim. Pagou mais para mim. Não, muito pelo contrário. Então a gente trabalha com formas legais, e por isso que tem essa questão que o Paulo falou, o contador consultivo tá ali ao lado. Eu costumo até dizer que o contador, ele tem que ser um amigo estratégico do seu negócio, né, para poder dar as diretrizes, para poder ajudar, porque fazendo uma analogia até meio grotesca, mas é aquela coisa, se matou alguém, o contador tem que saber para ajudar a esconder o corpo. Assim, tem que ter essa sensibilidade para ajudar realmente. Não, olha só, o que eu faço aqui, o que eu faço ali, eu vou comprar uma casa, vou vender, vou meu consultório, vou contratar, o que eu faço? Eu faço pessoa jurídica, sou do Simples Nacional. Então, assim, tem que ter estratégia. Tem que ter estratégia, tem muita coisa aí para explorar, tem muita coisa para ver. O que eu vou deixar de recado, assim, às vezes nessa parte, assim, o Geiso, quando você vier falar com o seu contador, não traga assim, porque o fulano tá fazendo isso. Não, porque nós temos que olhar você. Eu tenho que olhar o Geiso. Peraí, o Geiso tá aqui, seja franco com o seu contador, fale a verdade, Exatamente. E daí ele vai dizer, ó, Geiso, o melhor caminho é isso aqui. Como o Paulo falou, nós somos consultivos. A visão da contabilidade agora é mais essa. A contabilidade passou a ser foco do governo, da fiscalização, por causa do lucro, que é uma nova base. E aí agora a gente entra com a parte de construtivo mesmo, de dizer, ó, toma esse caminho que é melhor para ti, e vida que segue. Não segue o que está lá num recorte ou numa situação de que o teu colega está ganhando mais e eu estou ficando para trás. Não é bem assim. Você tem que entender se o teu negócio atende, se você às vezes vai por essa linha da maioria. A gente já viu, né, Paulo? Muita gente chega lá, porque eu quero mudar o meu regime de empresa e tal, e fica batendo aí. Gente, mas a gente faz os números e mostra, não é vantagem para você. Mas a pessoa às vezes insiste. E aí a gente diz, não, tudo bem, a empresa é dela. É que hoje... Só que a gente vê que às vezes assim, vai fazer diferença, mas mostramos os números, mas às vezes pegou de um caso isolado, ou às vezes vai assumir um risco que às vezes pode ser que não seja legal. Então, assim, nós temos que trabalhar com legalidade também. Não adianta você fazer um negócio porque o fulano tá fazendo, daí entra os espertinhos, né? Daí, o cara tá ganhando porque ele tá fazendo botou uma atividade errada, uma coisa. Pô, cara, não é bem assim o caminho. Tu pode fazer, vamos validar de acordo com o que tu achar melhor, mas é o que tu acha melhor. Mas legalmente falando, tu tá em risco. Então, são os pormenores que às vezes a gente tem que lidar no dia a dia, mas que vale para quem é dono do negócio ter essa noção da gestão, assim, ter o contador como aliado. Vai ter que ter consciência. E vai ter que pedir ajuda, né? Não faz tudo sozinho, não. Acho que o contador ali, o cara do sistema ali, vão ser pessoas que estão muito atrelados ali, porque agora realmente é importante. E um assunto que eu vejo que gera polêmica mais no meio, assim, é aquela história da equiparação hospitalar, né? Vai ter ainda a equiparação hospitalar nesse novo sistema tributário? E quem que vocês mais facilmente se enquadra nessa equiparação hospitalar? Hoje vou te falar. Só ia confirmar primeiro, né, que continua, né, a equiparação hospitalar, primeiro porque ela trata de dois tributos, né, que eles não vão ser extintos, né, diferente do PIS, COFINS, né, do ICMS, do ISS, que é o imposto de renda e a contribuição social.
Então, a equiparação hospitalar, ela tem o trabalho, o impacto são nesses 2 tributos. Então, ela permanece. Agora, a questão também, como nos casos que a gente falou, tudo isso vai depender de planejamento tributário, mesmo principalmente agora com condições novas, né, da reforma tributária. Paulo, mas não é todo o estabelecimento de saúde que faz equiparação hospitalar, é mais envolvido pelo que eu entendo, a consulta médica, tu não consegue Sim. fazer equiparação. Agora, um procedimento que tu precisa ele para chegar num diagnóstico, que usa um aparelho, que tem uma sala específica para isso. Tem alguns benefícios, Geison, em relação à questão da área médica específica. Um deles é a equiparação hospitalar. Como o próprio nome diz, é equiparado a um hospital, é semelhante a um hospital. Então, a pessoa tem que ter uma estrutura, uma clínica, um espaço, tem que ter, muitas das vezes, a sala de procedimentos, enfim, mas tem que ter uma equiparação ao hospital para que ela possa fazer jus. Como o Paulo falou, isso dá uma redução em 2 impostos, que só vale para quem for do lucro presumido também. Então, às vezes, eu sou do Simples Nacional. Não tem como ter equiparação, porque o Simples Nacional, todos os impostos são unificados nessa guia do Simples, que é a guia DAS. Então, lucro real também não, porque o lucro real, a base de cálculo já é definida de acordo com as suas despesas. Vale destacar só um adendo aqui, lucro real, ele, geralmente, para a área médica, ele é muito pouco, eu até hoje acho que não vi. Não vi muitas condições, porque assim, realmente, por conta da questão da margem, às vezes, tudo mais, então assim, empresas grandes, gigantes, aí sim, mas assim, na parte de médica, muito difícil, tá? Às vezes, porque também as pessoas veem, às vezes, eu quero ser do lucro real porque eu vou pagar imposto só sobre o meu lucro, mas, não, peraí, assim. O imposto de renda é a contribuição, mas o PIS e COFINS, se tu não tiver crédito de arrancada, já manda um líquido de 9,25, o ISS continua igual, então assim, não é bem esse mito. Mas voltando ali para a equiparação, tem que estar no lucro presumido, e daí a base de cálculo, a presunção, que antes era 32%, ela passa a ser de 8%. Daí, nessa redução de 32 para 8, ela dá um impacto grande na alíquota também efetiva lá no final. Então, por isso que de 13 a pessoa paga, se não me engano, 7,93%. Já dá uma... a gente está falando de 5% sobre o faturamento, né? Então, é bastante coisa, é bem considerável. E também tem um outro benefício, também, que é o ISS fixo, que dependendo da localidade da pessoa, porque o ISS é um imposto municipal. Sim. Então, às vezes, dependendo do local onde a pessoa presta serviço, de outros requisitos relacionados ao que a prefeitura diz, às vezes a pessoa consegue baixar ou não. Então, assim, por isso que é aquela coisa, tem que ter o estudo, tem que ter uma análise. Às vezes também nem a contabilidade propriamente vai fazer isso, mas às vezes é uma consultoria, um advogado que vai passar esse veredito. Por quê? Porque de forma administrativa, muitas das vezes isso não é tão... pode chamar a atenção da Receita. Então, se você tiver uma consultoria, tiver um viés de que é válido, aí a gente executa lá no dia a dia na contabilidade. Beleza. Então, muitas mudanças aí pela frente. Para a gente encerrar, que dica rápida vocês vão dar para os meus colegas agora? Se desesperem, saiam correndo, vamos com calma. Cara, precisa, primeiro de tudo, assim, entender, fazer aí um diagnóstico bem do próprio negócio, né? Uma visão gerencial. Olhar para o contador como uma pessoa estratégica de confiança, né? Precisa ter essa relação de confiança entre o contador e o empreendedor. Eu acho que por esse caminho aí, que tem que estar junto de mão dada aí, planejando, que não dá para ter, né, uma receita de bolo, a gente não consegue, né, dar assim a fórmula mágica. Planejamento estratégico junto com o contador. E eu costumo muito fazer analogias para poder entender, né, principalmente na área médica. Lembra da pandemia lá em 2019, 2020? Né, vocês da área médica estavam de alguma forma ou de outra sem saber o que fazer, sem às vezes seguir protocolos, não é? Hoje, mais ou menos, essa reforma tributária, isso para nós contadores é meio que uma pandemia nesse sentido. Exato. Não é que a gente não saibe o que fazer, mas são caminhos novos, e a gente está lidando com patrimônio, está lidando com empresas, com negócios, com vidas de alguma forma ou de outra, direto ou indiretamente nessa questão financeira. Então, estamos estudando, estamos analisando, e como a gente ainda não tem um cenário bem definido, porque o próprio governo não nos fornece isso, porque eles também estão confusos, assim como na época da pandemia eles também estavam não dando suporte para vocês, é a mesma forma nós agora. Então, assim, o negócio é se preparar, Geison. Eu falo assim, se você é cliente, se a Defesa Civil emite o alerta que vai vir uma tempestade, você já vai ficar mais atento, você vai se precaver, você já vai sair, pode não vir, mas então, assim, é isso que a gente diz, melhor se precaver com planejamento, um bom sistema, uma boa gestão, conversar com o seu contador para fazer um bom planejamento, para você, de alguma forma ou de outra,
se vier uma chuva, se vier um vento, se vier uma tempestade, você está preparado. Isso, né, para o planejamento a mesma coisa, funciona da mesma forma. Então, bem planejado, bem organizado, a pessoa consegue sair na frente e como o Paulo falou, não é uma receita de bolo, mas ela já vai estar mais adiantada, mais preparada. Bom. Gente, eu acho que conseguimos dar uma esclarecida, né, desenhar um pouco o que vem pela frente num linguajar até que de fácil entendimento para quem está nos acompanhando aqui. E pelo que a gente falou aqui, que o Paulo falou, que o Jonas falou nessa aula, vamos dizer assim, é que ficou claro que a ignorância tributária agora em 2026 vai ser a maior iatrogenia que um médico pode cometer, tá? Não tente proteger o lucro da sua clínica sozinho, procurem um especialista, né? Procurem a consultoria da BB CoachMed, a gente tá à disposição. Procurem a Darwin Saúde, que a gente está se empenhando para guardar essas informações e ajudar também. E enfim, quero agradecer a vinda de vocês, Jonas. Como é que as pessoas encontram vocês aí? Fala pra gente. Bom, quero agradecer, né, Jason, o convite ali, em nome de você, da Darwin também, agradecer a esse convite bacana, estar aqui falando para vocês também, passando um pouquinho do nosso conhecimento. E se vocês quiserem nos encontrar, né, BB CoachMed está lá no Instagram, BB CoachMed, pode estar procurando a gente, eu, o Paulo, e a gente é uma contabilidade, que é um braço da BB Conte, que é um outro escritório que a gente já tem aqui na região há bastante tempo, que também atende médicos, mas a BB CoachMed agora está justamente focada somente na área da saúde. Então, é o foco que vai fazer com que a qualidade seja cada vez melhor para os nossos clientes. Então, BB CoachMed lá no Instagram. Isso aí. Paulo, obrigado por comparecer aí. O Paulo eu incomodo mais, né? Cara, eu agradeço também pela oportunidade, é um prazer estar conversando aqui contigo, sempre um querido, um carinho aí com a gente, também pela parceria que a gente tem com a Darwin, né, com o ecossistema, a gente sempre indica também com a maior da segurança para os nossos clientes, pela questão da confiança. E é isso aí, a gente segue junto. Então tá bom. Pessoal, se vocês gostaram, comentem aqui. Eu acredito que a gente tem muito assunto ainda pela frente. O projeto da Darwin agora é trazer mais informações sobre gestão de clínica e consultório. Tem algumas coisas que eu quero conversar com vocês, questão do lucro, né, da divisão de lucro, proteção de patrimônio, são assuntos para os nossos próximos episódios. Então, convido a todo mundo a seguir o Darwin Saúde, né, a seguir também o @BBConte, contabilidade, a BB CoachMed, e nos acompanhem no Spotify, no YouTube, nas mídias sociais da tua preferência para acompanhar o que a Darwin vai trazer para vocês nos próximos episódios e até o próximo Darwin Connect.